Esse programa tem o oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso mesmo, aumente o som. Pam, pam. Muito boa noite, com alegria em nossos corações. Peço a sua permissão para entrar dentro de vossa residência, do seu tablet, do seu celular, aonde você estiver, no meu estado de Goiás, para mais de 96 municípios. Talonhumas, Caturaí, Catalão, várias cidades que nos abraçam e também todo o Distrito Federal. Que orgulho poder entrar em Águas Claras, Águas Lindas, também Ceilândia, Taguatinga, olha só, hein? São muitas cidades que nos abraçam diariamente. Também através da Sky, né? 584 para um Brasil inteiro de audiência. Antes de tudo, meu agradecimento sempre vai a Deus, para que Ele nos abençoe, nos dê alegria, entretenimento esportivo. É aqui, viu? Todos os dias. E você sabe que nós temos uma plataforma digital, um site onde é transmitido esse programa ao vivo. Nesse placaresportivo.tv.br, lá você acompanha a live e após o programa, tudo que for dito aqui, nossa especialista já está pronta para fazer os cortes dos momentos que todos eles falam aqui para você ir no nosso Instagram, esse que está aqui, discordar ou concordar e também dar a sua opinião. Vamos juntos? Hoje o programa, como você viu, vai ser de 3 toques, uma tabela de um triângulo. Será um trio MSN? Não, o trio hoje é diferente, é ADP. Daqui a pouquinho eu te conto. Porque ao meu lado hoje, para comentar, ele que já esteve lá dentro, nas categorias de base, sabe manusear bem a bola, sabe também falar e comentar com o coração, com a razão do que vê sobre o esporte no mundo e também regional. Vamos receber com muito carinho Aldo Luiz. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Danilão? Como é que tá? Tudo bem, Satisfação amigo? em rever depois de muitos anos. Prazer estar aqui podendo participar com você. E meu amigo Pedro aqui, vamos tentar ser o mais imparcial possível e comentar daquilo que a gente mais gosta, que é o futebol. Com certeza. Fica à vontade, sente-se no nosso programa e vamos junto. Como ele já disse, o Pedro também está aqui ao meu lado e ele faz parte de uma das páginas bem bacana das redes sociais, que é o 3 Toques. Boa noite, Pedro. Boa noite, fala Danilão, bom? Muito prazer estar aqui com vocês aqui. Vamos tentar ser, igual o Otto falou, imparcial e espero que vocês gostem da gente aí presença hoje. Com certeza, fique à vontade no nosso programa, vamos desfrutar de Pedro e Aldo e eles vão comentar sim sobre já o primeiro tema para a imparcialidade dos dois e eu quero ouvir ambos. Põe na tela, produção, por gentileza. Agora, ao vir para os estúdios aqui da Fonte TV, fui pego de surpresa com o Edinaldo Rodrigues sendo destituído novamente por um desembargador do Rio de Janeiro. E o pior, Pedro e Aldo, ao ler a notícia, eu vi que o vice-presidente Fernando Sarney, a pessoa que está na vice-presidência, foi quem fez tudo para que as petições fossem aprovadas pelo desembargador. Se você tem uma presidência e um vice que não comunga das mesmas opiniões, aonde vamos parar com o futebol nacional? Então, isso aí resulta bem o que é o nosso país atualmente. O futebol só é o retrato. Então, o Edinaldo já teve esse probleminha, né, de ser destituído uma vez, foi reconduzido ao cargo. Aconteceu isso novamente. A gente, até no nosso canal lá, a gente comentou sobre isso e a gente já esperava por esse momento. A sorte que fechou com o técnico já. Vamos aguardar, né, o desenrolar da situação para saber se o técnico que foi anunciado há pouco tempo aí vai continuar. Mas a CBF é o retrato do que é o nosso futebol. Nada de surpresa em relação a isso, ainda mais que quem está abaixo quer ascender ao poder. E o que aconteceu com o Edinaldo já, teoricamente, seria esperado. Mas, na minha opinião, acho que ele será reconduzido ao cargo aí por alguma instância superior. Fernando Sarney, que é o vice-presidente, foi o interventor dessas petições, alegando que houve irregularidades em assinaturas, Pedro. Vai vendo, um coronel tinha que assinar um dos documentos para a elegibilidade do Edinaldo ser aprovada e eles falsificaram essa assinatura, algo seríssimo, e o desembargador do Rio alega a incapacidade mental, que ele não tinha capacidade de assinar e o Edinaldo poderia ter assinado esse documento. Muito feio isso, hein? Então, eu não sou, né, eu critico ele muito, eu sou o cara que mais pega no pé dele, eu acho que nossa seleção tá largada às traças, essa é a verdade, tem muito tempo.
Por exemplo, a gente tá aí, um ano e meio, quase um ano e meio trocando de treinador, sem ciclo. A gente sabe que... E é um ano da Copa, né, praticamente. Isso, que futebol é constância, futebol trabalha como uma empresa, né, Danilo? Empresa você não começa aqui e amanhã já tá tendo sucesso. Então, assim, por mais que somos penta e tudo mais, eu acho a gestão desse senhor desastrosa, essa é a verdade. Tomara que não volte para o cargo, espero que não volte para o cargo. E vamos ver, igual o Aldo falou, se o Ancelotti vai, né, permanecer. Creio eu que sim, já assinou contrato. Então, vamos ver o que a gente aguarda. Mas, assim, creio eu que hoje nossa seleção está largada às traças. Tá, mas esse largado às traças, vocês sendo o Ancelotti, vendo lá de Madrid, na Espanha, o que se passa aqui no Brasil, você não ficaria um pouco receoso? Nossa, pra que eu fui assinar onde o presidente que eu assinei está sendo destituído do cargo? Como é que ele vai ter um respaldo para dirigir uma seleção em que o comando está totalmente desorganizado? E no mínimo ele vai repensar. E né? onde ele está acostumado a trabalhar com Florentino Pérez, que é um exemplo disso. Exemplo de administração. Aí você chega aqui, no começo da negociação entre CBF e Ancelotti, já ocorreu essa situação. Será que não foi o suficiente para ele pensar em assinar? E eu pergunto mais uma questão aí para vocês aí. Será que ele vai ter autonomia para chamar quem ele quer? Ou novamente a gente vai ver caras que a gente nunca viu jogando na seleção? A seleção vai se transformar no balcão de negócio com ele também? Porque, assim, uma opinião minha, Danilão, a gente tá o quê? Hoje a gente é a quinta força, sexta, tal, por aí. A gente tem França, tem Alemanha, tem Espanha, tem Argentina, tem próprio Portugal, que é uma seleção boa, de bons jogadores. Então, assim, a gente chegou no nível que o Brasil hoje é sexta, sétima força. Vai vendo. Esse é Pedro e Aldo. Você já viu que o programa de hoje vai ser bem bacana. Daqui a pouquinho eles vão apresentar a página, a rede social deles, 3 Toques, o que eles fazem lá, como é esse trabalho digital. E ao meu lado, vamos juntos compartilhar momentos bacanas dentro do estúdio. E daqui 2 minutinhos a gente continua até as 19h30. Me aguarde. Estamos de volta com muito carinho, poder contar com sua audiência todos os dias, de segunda a sexta no nosso programa. De cara, produção, quero ver bola na rede. E eu sei que na Conmebol Libertadores teve um jogo lá no Rio. Que emoção que o Botafogo fez nós passarmos, hein? Veja aí. A rodada Muitos gols, bola na rede, foi o mais importante. Vitória do Botafogo, Aldo e Pedro. Que emoção até o final, mas Arthur deitou e rolou, participou dos gols, fez o gol da vitória, que garante o Botafogo ainda vivo em um grupo complicado. Pode falar aí, Pedrinho. Então, eu assisti o jogo ontem, bom jogo do Botafogo, um dos melhores jogos do Botafogo. Arthur, destaque da partida. Só que o Botafogo tem que saber que não é o mesmo time do ano passado, né? Tem algumas peças em falta. Creio que hoje quem faz o meio é o Marlon Freitas. Mas, assim, na totalidade, o Botafogo foi melhor. O Arthur achou esse gol aí no final e, assim, para coroar a bela apresentação que ele teve ontem. E foi isso, né? Deu um grande salto. Faltou, se eu não me engano, mais 1 ou 2 jogos pro Botafogo. Mais um eu acho que vai classificar. O Botafogo que está empatado pontualmente com o Estudiantes de La Plata. Vitória é importante. Até perguntei para os meninos aqui em off como que está o grupo do Fortaleza. O Racing venceu, eliminou, já garantiu a classificação. Mas temos o Inter que daqui a pouquinho joga e o Bahia está numa situação assim que estava bem, mas se complicou. Vai ter que torcer para o time do Inter perder no Uruguai hoje. Hoje, o ideal seria os brasileiros, todos os brasileiros classificados. Mas se o Inter vence hoje, o Bahia já está virtualmente eliminado, né? Então, não tem como. Vai ter que torcer hoje para uma derrota do Inter se ele quiser ter uma classificação aí na última rodada. Além do Inter, quais times entram em campo na Conmebol Libertadores? Deixa eu ver. Boa noite a você que está assistindo o Placar Esportivo. Eu sou Ana Maria e vamos ver os confrontos dos times brasileiros pela Libertadores. Hoje, pelo Grupo G, o Palmeiras. Uma boa sorte para os nossos times brasileiros em campo hoje. E é isso, se tem futebol, tem Placar Esportivo. Se tem futebol, tem informação, tem Placar Esportivo. Muito bom, Ana Maria, parabéns. O Palmeiras recebe o Bolívar daqui a pouquinho no Allianz Parque, em São Paulo, para garantir de vez a melhor campanha da Conmebol Libertadores. E a minha pergunta é para você, Aldo. Palmeiras vence com tranquilidade o time boliviano? Palmeiras vence com tranquilidade. Palmeiras brinca na fase de grupo da Libertadores. E é assim há muitos anos. Se tem algum clube brasileiro que pode ser chamado de senhor Libertadores, esse clube é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Já o Internacional, daqui menos de 15 minutos, vai visitar a Pedreira do Nacional, jogando no Uruguai. Pedro, o que o Inter tem que fazer para vencer o Nacional lá?
Cara, eu tô torcendo muito pro Inter, mas eu vou confessar pra vocês que é um jogo bem complicado, viu? O Nacional lá dentro é muito forte, sul-americano de natureza já é muito raçudo. Então, assim, o Inter vai ter que... Cara, ô Danilão, eu não sei se o Roger vai propor o jogo, eu sei que ele não vai. Mas, assim, tem que jogar um jogo de trocação. Não dá pra ficar lá atrás esperando, porque precisa do resultado. Tajeres recebe em Córdoba o Alianza Lima do Peru com Paulo Guerreiro e Hernan Barcos, um grande time que tá fazendo uma temporada boa, hein? E eliminou Boca da fase de Qualify. Flamengo enfrenta a LDU de Quito no Maracanã e o River recebe o bom time do Independiente del Valle do Equador. Flamengo e LDU, o que a gente pode esperar desse confronto aí, Aldo? Flamengo passa... O Flamengo é sempre uma incógnita se tratando de Libertadores. Ali é o 8 ou 800, não passa nem pelo 80. Ou ele vai amassar e vai ganhar o jogo com tranquilidade, ou ele vai sofrer assim como ele sofreu contra o Central Córdoba. Sempre lembrando, o Flamengo, a partir da segunda metade do primeiro tempo de jogo, se ele não fez um gol, se ele não está jogando como deve ser... A torcida é a maior rival do time quando está jogando. Não precisa nem do time adversário fazer muita força. A própria torcida já atrapalha o time já. Vai vendo. Esse é Aldo Luiz. As odds do Flamengo, né? Tem aí, lá na Líderbet. Nossa, tá pagando pouco, hein? 1,9 pro Mengão. Pro time da LDU, 12? 18? 18 pra LDU? Que isso, hein, Líderbet? Tava 15,50, hein? Tava? Olha só, 18, hein? O LDU tá achando que é o quê? Não pode. Goianésia? Não pode. Dá, Cuidado. Né? Rapaz, olha, LDU. Tem tradição, hein? Tem tradição, hein? E 8 e 12 pro empate entre ambos. Essas odds lá na Líderbet, a melhor casa de apostas 100% regulamentada. Aproxima seu celular do QR Code ao lado e você pode desfrutar da Líderbet. Se tem gols Comebol Libertadores, também eu sei que tem na Sul-Americana. Deixa eu ver. Vamos de gols na Sul-Americana? É isso mesmo, os brasileiros que entraram em campo, você viu, né? O Cruzeiro venceu, mas já não valia nada. O Vitória conseguiu um triunfo fora de casa importantíssimo, que lhe dá agora a condição de jogar dentro dos seus domínios e garantir, quem sabe, a classificação à próxima fase. Esse Thiago Carpini, abre aqui, produção, por gentileza, tá fazendo um trabalho legal, hein? No Vitória, vencendo alguns concorrentes aí dentro do Brasileirão, venceu o Vasco com um jogador a menos. Na Sul-Americana agora vence fora. Cuidado com esse Carpini, fazendo um bom trabalho à frente do Vitória. Então, ele comandou o São Paulo, né? Não muito tempo atrás, e aí ele deu um passo para trás e aí foi pro Vitória, né? Assim, tá fazendo uma bela campanha, agora vamos ver até onde ele vai levar essa Vitória e se sair, porventura, do Vitória com um bom trabalho, se ele vai conseguir absorver a pressão de um time maior e dar sequência como ele tá dando agora no Vitória, né? Fazer uma boa sequência. Thiago Carpini, Aldo, ele é um treinador mediano para igual um time igual o Vitória, ou o que o Pedro disse, se ele voltar para um time igual do nível do São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras, ele vai ter essa condição de mostrar que é um bom, sim, treinador? Eu acho que foi... Tipo assim, o Thiago Carpini é um bom treinador, na minha visão, só que eu creio que ele pulou etapas. Da onde ele saiu para ir para um São Paulo Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube é um dos maiores clubes do Brasil. A pressão, a cobrança, a forma de lidar é totalmente diferente de você dirigir um Juventude, dirigir um Vitória, né? Então eu creio que isso aí pode ter atrapalhado essa caminhada dele. Mas fazendo um bom trabalho no Vitória, ele vai ter portas abertas aí, com certeza, em outro clube grande aí para desenvolver seu trabalho. É isso mesmo, e acabou de chegar aqui a notícia que o Real Madrid parabeniza o Barcelona pelo título conquistado. O time acabou de vencer o Espanhol, seu arquirrival lá da Catalunha, com um gol de Lamine Yamal, um golaço. Daqui a pouco a nossa produção vai pegar e o Barça é campeão da temporada 24-25. Tem os confrontos da Sul-Americana, produção, porque tem brasileiro, não tem? Deixa eu ver, põe aí. Hoje pela Copa... É isso mesmo, os confrontos da Comebol Sul-Americana começam também daqui 9 minutinhos. Independiente recebe no Argentino o Guarani do Paraguai. O Racing recebe o Corinthians, é o Racing falsificado, digamos assim. O Atlético Mineiro recebe lá em Minas o Caracas da Venezuela. Once Caldas, o GV San José. E o Cientiano Deportivo Iquique às 21 horas. O Galo e o Corinthians vencem, meninos, hoje? Uai, tem tudo para vencer, apesar que o Corinthians, né, o Corinthians com o Memphis Depay é um e o Corinthians sem Memphis Depay é outro, né? E o Corinthians, ele tem uma dificuldade para lidar quando a competição habla em espanhol, né? Então, vamos ver o que ele vai aprontar nesse jogo hoje. O Atlético Mineiro tem um bom time, né? Vai jogar em casa, mas o Atlético não está desenvolvendo um bom futebol.
a esperança é que ele realmente vença hoje até com uma certa tranquilidade, mas vamos aguardar para ver, né? Ô Pedro, o Atlético tem um elenco recheado de craques, salários altos, mas parece que um time que não encaixa. E o Cuca até que tá tentando, né? Danilão, eu queria entender também por que o Atlético Mineiro não consegue jogar. Eu já assisti 2 partidas do Atlético esse ano, inclusive a última agora contra o Fluminense. É um time, eu não sei nem se a palavra é apático, mas não consegue produzir um bom futebol. Tem Hulk, tem Júnior Santos, tem, me ajuda aí, tem Rony, Scarpa, Menino, Gabriel Menino, mas não consegue jogar. Então, assim, eu não sei se o problema do Galo é externo, porque realmente futebol não tá tendo. Não tá tendo. Tomara que hoje o Galo consiga. Tem odds lá na Lidebet, produção. Tem sim, senhor, porque eu sei que ela não facilita. Tá aí, 1,8 também, favoritaço o Galo. Deixa eu ver o... Ih, rapaz, 20. Agora você imagina, abre aqui com os meninos, por favor. Você já imaginou, Pedro, combinação LDU com o time que vai jogar com o Galo? Como que é o nome? Caracas? 20 vezes 18? Partiu Ibiza lá comemorar lá com os caras lá. Nossa! 10 aí já garante a compra do mês? Já garante o supermercado aí fácil. Esse oddmaker aí eu não sei não, viu? A Leaderbet tá com a casa muito boa. 8,55 o empate entre ambos. Um jogo que acontece daqui a pouquinho lá em Minas Gerais. Vai vendo. Vamos falar dos times goianos? Porque ontem, meus amigos, jogando no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, alguns apontavam o Vila como favorito, mas esqueceram-se de uma coisa. Do outro lado tem o atual campeão paraense, o único time invicto dentro da Série B, a defesa menos vazada, o melhor ataque, um time homogêneo que mesmo com 7 desfalques venceu o Vila Nova. Esse Remo, Aldo, podemos acreditar que vai chegar lá em cima? Num primeiro momento, a impressão que ele passa para o seu torcedor e para os adversários é que sim, ele vai dar trabalho, ele vai ser consistente até o final da Série B. O pessoal aí, igual você falou, estava dando o Vila como favorito, mas esqueceu dessas nuances que você mencionou aí. E assim, gente, jogar lá no Mangueirão tem algumas situações que você precisa levar em consideração. O clima, gramado, o próprio adversário. Então, assim, resultado para mim não foi surpreendente. Não foi surpreendente pro Aldo. E para você, Pedro? Vila Nova ontem, por ter jogado... Foi uma derrota em que 2 jogos fora de casa conseguiu 50% dos pontos. Podemos dizer que isso iria acontecer, ao seu ver? Cara, eu dei uma de mãe de Ná, na verdade. Eu mandei lá pro Henrique, um abraço pro Henrique, que tá aqui direto do futebol goiano. Tem um perfil também, a página legal. Eu falei pra ele lá, ele perguntou, qual seria o placar. E eu coloquei Remo 2-0. Sério? Igual o Aldo falou, cara, jogar no Mangueirão contra o Paysandu e o Remo é tarefa muito difícil. O time do Vila tem um bom sistema defensivo, porém, do meio pra frente eu acho um time limitado. E... cara, deu a lógica. Tanto é que eu fui e comentei 2-0 Remo. É muito difícil o Vila tirar... E outra, o Vila ainda tem o Atlético Paranaense agora em casa, se eu não me engano, né? Isso, no sábado. Então, assim, 2 pedreiras. Não, e te digo mais. Foi um resultado pra mim também normal. Poucos times vão tirar pontos desse Remo lá dentro. Sim, também acho. Curitiba foi lá, perdeu. América Mineiro, perdeu. Amazonas, perdeu também. E agora o Vila. Danilão, assim, só dando um adendo aqui, os times do Pará, principalmente, Remo e Paysandu, que a gente conhece mais, cara, são 2 times grandes e de massa. Então, assim, são torcidas que, se brincar, não do tamanho do Flamengo, mas levam gente igual a torcida do Flamengo. Então, assim, a pressão é muito grande. A pressão é grande. Paysandu e Remo, o Pará, eles vivem o futebol, assim, de uma maneira muito forte. Então, realmente, jogar lá dentro, pra qualquer time, contra o Paysandu e o Remo, vai ser difícil. O time que conseguir arrancar pontos do Paysandu ou do Remo lá nesse campeonato lá, ele pode se candidatar a alguma coisa, porque vai ser muito difícil. Vai mesmo. Vamos ver o que Rafael Lacerda viu ou, digamos, deixou de ver nesse jogo? Põe aí. Seria até um desrespeito com a equipe do Remo eu vim aqui dizer que o resultado foi injusto, né? 2-0, o Remo tem uma equipe de grande qualidade, então não posso dizer que o resultado foi injusto. Agora a gente fica... A palavra não é nem satisfeito, né? Porque na outra coletiva aqui também foi colocada essa questão. Nossa equipe fez uma boa partida, mas e aí? Nós perdemos, né? Mas que bom que vocês que analisam veem que a equipe conseguiu produzir, teve volume ofensivo. Diferente, por exemplo, do jogo do Atlético. No Atlético a gente não fez uma grande partida. Ofensivamente perdemos. Se eu tiver que escolher, eu vou escolher que a gente não jogue tão bem e vença os jogos. Mas claro que quando tu tá jogando bem, a vitória ela se aproxima. Infelizmente hoje, em alguns momentos de desatenção, a gente acabou sofrendo os gols. Agora não dá tempo de se lamentar, recuperar esses atletas e no sábado fazer um grande jogo na frente do nosso torcedor e voltar a vencer dentro de casa. Não dá tempo, não dá nem tempo da gente querer
instaurar problema, querer apontar culpados. A gente sempre fala, né? E sempre vou reforçar, o responsável sempre no momento da derrota é o treinador, e eu tô aqui para assumir isso, eu que faço as escolhas. Volto a dizer, acho que fizemos um bom jogo. Difícil para o torcedor escutar isso, né? Que fez um bom jogo e perdeu, mas até na análise de alguns de vocês, repórteres, o Vila conseguiu produzir, conseguiu ter volume, mas infelizmente em 2 vacilos acabamos levando 2 gols. Ele repetiu 3 vezes a mesma fala, né? O Vila jogou bem e jogou. Será que se tivesse jogado tão bem assim, não teria perdido? Não tô cobrando, o torcedor colorado tem que entender, Aldo e Pedro, que é normal perfeitamente essas derrotas fora de casa, ainda mais contra um time que é invicto. Poucos times vão tirar pontos lá. Tem que ter tranquilidade, não tem tempo para ficar lamentando, porque sábado tem um confronto difícil. E quais são os 5 próximos jogos do Vila, que eu quero ouvir os 2 meninos, o que esperar desses 5 confrontos do Tigrão. Recebe o Atlético Paranaense já daqui 2 dias, no sábado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Recebe o Cruzeiro na próxima semana, quinta-feira à noite, no estádio Serra Dourada, pelo 2º jogo da Copa do Brasil. Aí volta para a Série B, lá na Arena Pantanal, contra o Cuiabá. Recebe Rafael Donato com o Grêmio Novo Horizontino em Goiânia e visita o Heriberto Rios em Criciúma. Podemos esperar o que do Tigrão nesses próximos jogos, Pedro? Cara, vou te falar, o jogo contra o Atlético Paranaense é um jogo dificílimo. Cruzeiro, o Vila deu azar, que o Cruzeiro teve uma crescente logo agora. Arthur Kaique, né? Não, Caio Jorge, desculpa. Caio Jorge numa fase bizarra. Cuiabá também, Arena Pantanal, muito difícil o jogo. Cara, Novo Horizontino também, todo ano brigando pra subir. Cara, o Vila não tem vida fácil, não. Criciúma também lá no Sul, não tem vida fácil. Assim, o jogo mais fácil que eu vejo ir pro Vila aí vai ser com o apoio da sua torcida contra o Novo Horizontino, porque contra o Cruzeiro e contra o Atlético Paranaense eu acho muito difícil. Você comunga da mesma opinião? Comungo da mesma opinião. 5 jogos, 5 pedreiras. Ali temos 2 times de Série A, né? Que é o Cruzeiro e o Atlético Paranaense, apesar do Atlético Paranaense estar na 2ª divisão. O Cuiabá jogando lá nos seus domínios também é um time muito difícil. Novo Horizontino há anos aí está lutando para jogar a Série A. E o Criciúma no Heriberto Rios é sempre um jogo muito difícil. Por mais que o Criciúma não esteja numa boa fase, é sempre um jogo muito difícil. Esse é Aldo ao meu lado e Pedro também comentando tudo sobre esporte. Sobre Série B, no nosso programa nós temos o privilégio de ter um grande influencer digital também que comenta com propriedade, participa de várias lives espalhadas pelo Brasil. O Fernando, do Tabela On, vai nos trazer um resumo do que foi a 7ª rodada da Série B. Fala, Fernando. Boa noite, galera do programa Placar Esportivo. Fernando Bastos aqui na área para falar com vocês sobre o encerramento da rodada 7. Começando pelo duelo. Valeu, Fernando, muito bom. Fernando Bastos, do Tabela On, uma página da rede social dele muito bacana, um menino do bem, um menino com um coração gigante, que está aqui conosco também no programa Placar Esportivo. No resumo, trouxe tudo para você conferir. Caso você não lembrasse, o Goiás é o líder, #segue o Verdão, 16 pontos seguidos de perto do Clube do Remo, 15 pontos. Já o Vila Nova cai para a 3ª colocação com 13 e Avaí com 12 pontos. Meninos, uma pergunta rápida. Será que ao final da 38ª rodada, desses 4 que estão aí hoje, vocês acreditam que quantos estarão lá? Eu, como bom goianiense, né, gostaria que os 3 clubes goianos estivessem no pelotão de elite para jogar a Série A o ano que vem. Acho pouco provável, né? O Vila já está batendo a porta aí nos dois últimos anos. O Goiás não classificou, não subiu o ano passado por falta de 1 ponto. Tomara que esse ano aí dê certo, que ele consiga subir. E pelo menos ele e o Vila Nova, né? Pra gente ter um clássico goiano ano que vem na Série A. Isso mesmo. Vai vendo, Aldo. Tem odds, tem confronto hoje já da Série B. A abertura da 8ª rodada é lá em Araraquara, na Fonte Luminosa. Contra a Ferroviária, recebe o time de Jair Ventura, pagando 2,37 para a Ferroviária. Para o time visitante, 3,23 e o empate para eles, 2,96. Olha só, hein? A Leaderbet, você pode desfrutar de odds como essa, acessando com o seu celular o QR Code aqui ao lado e você vai lá desfrutar de uma casa 100% legalizada. Já o Goiás, que vimos lá no topo da tabela, abrindo 3 pontos de vantagem do seu arquirrival Vila Nova, tem um confronto, digamos, difícil, ou que envolve sentimentos, porque foi esse mesmo adversário do próximo domingo que venceu nas penalidades máximas o jogo diante da Copa Verde. O líder que visita o time que não venceu. Pedro, o que esperar desse confronto entre Goiás e Paysandu em Belém no domingo? Danilão, é dia de revanche, né? O Goiás mostrar sua força, né?
seu elenco. Creio que chegou uma peça fundamental, que é o Benítez. Agora o Goiás hoje joga muito pelas pontas, né? E acaba que a gente está sem um meio de campo, sem um camisa 10. E até queria parabenizar o Anselmo, que fez uma bela partida contra o Curitiba, fazendo essa armação. Mas lá contra o Paysandu, eu acho que o Goiás tem sim chance de ganhar, mas como eu falei no bloco anterior, que lá é muito difícil por conta da torcida, mas tratando de elenco, eu acho que o Goiás tem chance pelo um elenco melhor e a fase ruim do Paysandu, que não venceu ainda no campeonato. O Paysandu, será que conquista essa primeira vitória diante de um Goiás? Luizinho Passos pressionado sob o comando técnico, time na zona de rebaixamento, um elenco encurtado, tinha Copa Verde, Paraense e agora a Série B pela frente. O que se espera desse Paysandu diante do Goiás? Eu espero o mesmo que nosso amigo Pedro falou ali. Eu espero que o Goiás vença o Paysandu lá. Por mais que o Goiás, às vezes, possa sofrer com a viagem, com o clima, com o gramado. Mas vamos prosseguir aí com esse jejum do Paysandu, que ele ganha outra partida, não contra o Goiás, né? Vamos torcer pro Goiás ganhar essa aí do Paysandu. E a Líderbet já está preparada para você que quer aproveitar e desfrutar das odds. Lá você pode apostar no Paysandu com a odd de 2,77, o empate entre ambos 2,89 e a vitória do Verdão 2,76. Tá dando quase um equilíbrio entre os dois times aí, fruto que o Goiás é líder e o outro tá na zona de abaixamento. Será que existe esse equilíbrio mesmo que as odds estão nos falando aí, Pedro? Não, é o que eu falei. Ali aquela odd ali é favor Paysandu torcida, e fator Goiás, time, né, é o líder e elenco melhor. Então isso equilibra na balança. Eu acho que seria um pouco mais a vantagem pro Goiás, mas pouca coisa. Mas igual eu falei, torcida pesa e elenco do Goiás é melhor. Põe na tela os 5 próximos confrontos do Verdão. Deixa eu ver para os meninos comentarem aqui o que esperar dos 15 pontos que vão ser disputados. Contra Paysandu, Ferroviária em Goiânia, Atlético no Acioli, Volta Redonda no Ailê Pinheiro e depois lá no estádio Repelé em Alagoas contra o CRB. De 15 pontos o Goiás fará? Pelo menos 12, né? Vamos ser aqui mais otimista. Vamos torcer porque o Goiás de 15 pelo menos traga 12 para casa, né? É meio difícil também ali. Tem a Ferroviária lá, que é um bom time. É aqui em Goiânia. A Ferroviária é um bom time, mesmo sendo aqui em Goiânia. Eu acho que pode dar uma pressãozinha ali, mas eu acho que não é suficiente para o Goiás perder. Atlético e Goiás, clássico é clássico, não tem jeito. Recebe Volta Redonda aqui. Acho que vai ser um jogo assim que o Goiás tem totais condições de vencer. E o CRB lá, talvez esse pode ser o que pode complicar um pouco pro Goiás. Na média, é isso aí mesmo. Acho que o Goiás não vai ter muita dificuldade aí, não. Pedro, e você? De 15 pontos o Goiás fará? Não, você mais pé no chão, 9. 9. Eu acho que o Goiás talvez clássico, né? Não dá pra ir ainda mais lá na casa do Atlético, né? Lá no... Você tá pondo aí 2 vitórias e 3 empates? Por aí. Por aí. De 9 a 10 pontos aí, eu acho que o Goiás consegue fazer. Volta Redonda, eu acho o jogo mais tranquilo pro Goiás. Ferroviária também. Os dois jogos em casa ele mata, então. Isso, A tabela do Goiás é bem mais fácil, os últimos os 5 jogos do que o Vila. Então eu acho que o Goiás consegue ir de 9 a 10 pontos. É mais fácil também que a do Atlético. Já eu vou te mostrar a tabela. Já que estamos falando de Dragão, que ainda não embalou, está na procura de um novo treinador. Estão se falando em Maurício Barbieri, também se ventilou o Jorginho, Anderson Moreira, mas a verdade é que Adson Batista está assim, ó, minuciosamente escolhendo a dedo. Quem, para vocês, meninos, seria o bom nome que vocês, caso pudessem opinar, indicaria pro Dragão? O Adson Batista é um caso complicado, né, em relação à técnica, né? Porque ele acorda de um jeito, dorme de outro, de repente o nome que era para ser o favorito deixa de ser logo mais. Disseram até que o Fábio Carilli aí estava na mira, né, para ser técnico do Atlético. Acho muito difícil, mas eu creio que das opções que está tendo aí no momento, Anderson Moreira pode ser o mais viável aí pro Atlético. Esse namoro entre Anderson e Atlético, será que vai virar casamento, ô Pedro? Danilão, não sei se vai virar casamento. Eu acho o Anderson Moreira um bom treinador. Mas eu vou falar aqui uma coisa um pouco fora da casinha. Eu acho que hoje, o momento do Atlético, o melhor treinador seria o Jorginho voltando pro Atlético. Mas dessa água já bebeu, não? Mas conhece a casa, né, Danilão? O Atlético está em 13º, né? Se dá bem com o Adson, assim, conhece a estrutura, conhece o presidente. Então eu acho que o Jorginho hoje seria o melhor nome. E assim, na minha opinião, todos ali estão no mesmo nível ali. Ederson Moreira, Jorginho, Barbieri eu creio que está um pouco pela abaixo. Juventude também, está abaixo, mais novo. E deixa eu te fazer uma pergunta para você e pro Aldo sobre o Tencate. Ele ter saído
Quem ganhou mais? Ele por ter ido para o Juventude, uma estabilidade de Série A, ou o Atlético por ter deixado um treinador que já conseguiu acesso aí? Eu acho que o Juventude, na verdade, o Tencate ganha mais, né? Subindo para a Série A. Mais visibilidade, né? Questão salarial pesa. Assim, tem que ver se ele vai cair com o Juventude também, né? Que tem isso também. Tá na zona, né? Tá na zona. Então, assim, é um trabalho a ser feito. Tem muito que remar. Eu acho que quem perdeu mais foi o Atlético. Eu acho ele um bom treinador e eu acho que tinha futuro aí com o Atlético. E ele, acho que, se eu não me engano, se dava bem com o Adson também, né? Sim, diz que tinha boas relações com o Adson, diz que sempre é um cara muito gentleman. Foi o que ouviu o vestiário, gostava dele também, Aldo. Mas ele optou pelo Juventude. Foi uma boa escolha? Eu creio que sim, porque o Tencate, ele é daquele perfil de treinador emergente. E aí, por exemplo, o time tá mal ali, chama ele vai lá e salva o time numa determinada situação e tal. Não é aquele trabalho uniforme que tenha consistência, que vai ficar por um longo período. Então, assim, Juventude Série A, igual o Pedro falou, vai ter um salário melhor, visibilidade maior. Então, creio eu que ele fez uma boa escolha. Porque se ele tivesse sob pressão sobre o Atlético, com certeza ele seria mandado embora. Então, apareceu a oportunidade, tem que pegar, não tem jeito não. E se tivesse sob pressão, não. Ele estaria. Eu vou te mostrar os 5 próximos confrontos. Exatamente. Antes, eu quero que você entre e acesse a Leaderbet também para esse confronto entre o Dragão e o Remo. Tá pagando pro nosso rubro-negro R$1,95 para ele vencer, R$3,30 o empate entre ambos e R$3,95 pro time visitante, que é o vice-líder da competição, hein? Olha só, hein? Já não tá tão equilibrado assim. E o Remo é o time invicto ainda dentro do campeonato. Será? Cuidado com esse Remo. Deixa eu ver aí se o Tencate estaria ou não sob pressão. Olha que calendário complicado. Você tá doido. Enfrenta o vice-líder, depois visita o Independência, onde pegaria o América, recebe o Goiás, que pode estar lá no topo da tabela, visita a Liga Arena, onde enfrenta o Atlético Paranaense e recebe o Coritiba. Todos candidatos ao acesso. É uma sequência complicada pro Dragão. O Tencate fez certo, não? Todos aí, ô Danilão, jogo de 6 pontos, né? Creio eu que todos ali vão brigar lá em cima. Coritiba, Atlético Paranaense, América e Remo. Então, assim... Ainda tem o Goiás ainda. E o Goiás, o Goiás também como líder. Cara, igual você falou, bem complicado essa tabela do Atlético. Muito mais que a do Vila e do Goiás. Muito mais. O que se esperar de 15 pontos do Dragão, Pedro? Cara, nessa fase atual hoje, há uns 6, 7 pontos, viu? 6, 7. E sendo otimista, tá? Porque o Atlético não vem jogando bem. Não vem me agradando. Já vi o Atlético com bons times. Creio que o Atlético aí, 6, 7 pontos aí, sendo otimista. Não sei se o Atlético vai conseguir passar essas barreiras aí, não. E você, Aldo? Eu acho que o Tencate saiu na hora certinha, inclusive, né? E sendo otimista, não vai passar de 6 pontos. No meu ver, né? Eu acho que a tabela é muito difícil, porque ele só tá brigando com o postulante aí, alguma coisa aí. Então, eu acho muito difícil. E a tabela realmente é muito complicada. 6 pontos aí seria lucro pro Atlético na atual conjuntura. Um menino que sabe jogar a bola. É verdade que as lesões não estão deixando ele continuar o seu brilho. Aqui no Brasil, desde que voltou, trouxe todo o mediatismo para a Vila Belmiro, para o Santos. Mas a verdade é que a notícia que repercutiu o mundo hoje foi o custo que o Neymar está gerando para o Santos. Mais de 21 milhões de reais por mês. Um time que está na zona de rebaixamento da Série A, possivelmente, se não houver melhoras, vai brigar lá pela manutenção ou, quem sabe, até brigando ali pelo rebaixamento. O Santos e o Neymar é um casamento que já deu o que tinha que dar e esse menino vai voltar a jogar quando, Pedro? Danilão, eu sou muito, como se diz aí, Neymarzete, mas assim, sou bem pé no chão e realista e racional. Cara, o Neymar, enquanto ele não, o extracampo dele ele não começar a levar a sério, que eu acho que agora parece que trocaram todo mundo, né, a equipe de preparação física dele, a gente não vai ver ele tão cedo, porque o Neymar não consegue ter sequência de 5 jogos. É uma coisa, assim, inacreditável, bizarra. A minha esperança era que ele voltasse pro Barcelona para fazer essa pré-copa, ficar um ano lá, né, com o salário diminuído e jogar a Copa do Mundo e acabar, né, e fechar a carreira. Mas creio que ninguém vai contratar o pacote Neymar com esse... Ele não entrega, né? Ele não entrega hoje. Neymar é um gênio, isso é inquestionável, mas o Neymar não entrega performance pro time que ele é contratado. Qualidade ele tem de sobra. Mas podemos dizer que o Neymar é um ex-jogador em atividade ou essa palavra é muito forte para ser dirigida a um astro? Danilo, é o seguinte, eu também sou um dos defensores do Neymar, mas não adianta ele trocar todo o seu staff
se ele não trocar o modo de pensar, né? Neymar aí, o combo Neymar hoje, ele não é lucrativo para a instituição que ele defende. Eu já visto os valores aí. Então, esse negócio dele ter muita mídia, mas não conseguir ter uma sequência de jogos, eu tô começando a acreditar que sim, ele é um ex-jogador que está em atividade. Se ele não mudar a mentalidade dele, não adianta. O Neymar, ele não vai poder proporcionar ao torcedor do Santos e da seleção brasileira nenhum tipo de esperança ou alegria, porque ele mesmo não está se ajudando. Neymar. Mudar o staff, ótimo, beleza, mas mudar aqui também sua mentalidade, buscar, querer jogar, se aperfeiçoar. Vimos cenas aí dele treinando, já buscando a sua melhora física, mas tem que querer mais. Estamos aí há 13 meses ou há 12 meses e alguns dias. No dia 11 de 6 de 2026, entrará em campo a seleção que foi campeã, a Argentina, contra outra seleção que ainda não sabemos devido ao sorteio. Mas esperamos bem que até lá você esteja assim no seu ápice, no nível para chegar lá e mostrar realmente que você tem talento de sobra. Também a Forbes liberou nesta tarde, em nível mundial, os jogadores que mais, coloca dinheirinho no bolso. Na liderança temos ele, né? O CR7, o Cristiano Ronaldo, o jogador do Al Nassr, que dispensa comentários, tem qualidade, tem disposição e uma mentalidade forte. É o jogador mais bem pago, o atleta mais bem pago do mundo, mas tem ao lado dele Stephen Curry, os dois grandes atletas, e também tem o boxeador Tyson Fury, que isso, hein? O bicho é forte, hein? São os 3 atletas mais bem pagos do mundo. Está bem empregado esse dinheiro aí, ô Pedro? Uai, tá muito. O maior do mundo aí, não tem como. Cristiano, né? Cristiano. Mentalidade fenômeno, craque. Você quer me matar? Eu ouvi na internet o cara falar que o cara não é gênio, que o cara não... que é esforço só. Irmão, vai lá esforçar igual ele esforçar e fazer o que ele fez. Né? Não existe. O cara nasceu com talento e aperfeiçoar as outras partes. Físico, mental, assim, esse cara é bizarro. Então, assim, todos muito bem pagos, né? Curry é outro fenômeno. O boxeador, confesso que eu não conheço. Também tô conhecendo agora. Mas todos bem pagos, né? Cristiano Ronaldo, cara, o cara tem 40 anos, Danilão. Ele fez 39 anos retrasado. Foi. E com 40 anos os caras não jogam aqui no Brasil, 30 anos, os caras não estão dando conta de jogar, ué. Não, e eu te digo mais, eu vi um podcast da mulher dele, ela falando que ele acorda, a Georgina, ele acorda, ele vai na banheira de gelo, ele tem um ritual de alimentação, volta, descansa mais um pouco, porque os treinos na Arábia são no período noturno, então ele tem todo um ritual, tem toda a logística, ele não tem o staff que o Neymar tem, mas ele tem uma cabeça que vale por 10 pessoas do staff do Ney, digamos assim, por isso que está em alto nível e ofere 275 milhões de dólares por ano. A bagatela de mais de R$1 bilhão. 1,5 bilhão de reais. Menos de 1% desse valor faria felicidade de 90% da população. Pois é, igual você falou, em relação à mentalidade, ele não precisa ter um staff grandioso. Ele tem o mais difícil, que é a mentalidade, né? E é altamente disciplinado naquilo que se propõe a fazer. O cidadão que levanta de madrugada para fazer alongamento, né? Entrar numa banheira de gelo ali para poder se recondicionar, cara, não tem como. O sucesso, nesse caso aí, acompanha os audazes. É o que acontece com o Cristiano Ronaldo. Em relação a Stephen Curry também, surpresa zero. O cara é um fenômeno no basquete, joga demais, decide jogos. Apesar que o time dele agora foi eliminado ontem, né? O Golden State Warriors. E o boxeador, realmente não vou poder falar que eu não tenho conhecimento de causa. Mas creio que, né, estão bem pagos aí pelo que produzem. Também pensa igual, vai vendo. Vimos cenas ali do boxeador, com certeza. Se ele está oferindo isso, é porque deve ter muita dedicação e treino e suor também. Fernando Diniz estreou lá na Argentina diante do Lanús. Já começou ali um tic-tac, saindo de bola com o goleiro, 7 jogadores perto da área dele, mas a apresentação oficial foi hoje. E deixa eu ver o que ele falou, produção. Prazer muito grande para mim estar aqui, de volta ao Vasco, de volta ao convívio com vocês também, que aqui sempre foi muito bom comigo. Sempre que eu estive aqui no Rio de Janeiro, nossa convivência foi ótima. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. A gente vai trabalhar incessantemente para que a equipe consiga encontrar um bom caminho, começar a pontuar no Brasileiro e também avançar nas Copas. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco, que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas.
E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. E eu vejo muito isso aqui. Acredito que o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Lanús, de todas as minhas estreias da minha carreira, foi a melhor estreia, primeiro tempo. Não em questão do resultado, que perder sempre é horroroso, tá? Mas o primeiro tempo, de ver conceito de jogo, foi da boa vontade dos jogadores, da imensa capacidade deles de se esforçarem para entender e ter coragem de aplicar. Então, jogar lá contra o Lanús nunca é fácil, e a gente fez um jogo bastante coerente com aquilo que a gente deve fazer para frente. Então, acredito que foi uma boa... O primeiro tempo foi um sinal muito positivo para o Vasco da Gama. Pergunta direta pra vocês, meninos. O que esperar do dizinismo no Vasco da Gama? Vai melhorar esse time? Então, eu tava conversando com meu amigo Pedro um dia desse, inclusive na nossa live lá no nosso canal, que Fernando Diniz demanda tempo e material humano. Duas coisas que ele não tem no Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama é uma bagunça só, todos sabem, e o material humano do Vasco é limitado, né? Então, a gente precisa ver como que vai ser o desenrolar dessa situação. Torço para que dê certo, porque o Vasco é uma instituição gigantesca, uma torcida maravilhosa, mas não sabemos ao certo se o Diniz terá sucesso nessa missão aí, devido a esses dois fatores. Será que o dizinismo vai pegar lá no Vasco, Pedro? Então, vou concordar com o Aldo aí, eu, Danilo, acho muito difícil, não tem pé bom, o Vasco não tem pé bom. O pé bom do Vasco é o Coutinho, que não joga bola há 6, 8 anos, é um craque de bola, mas não consegue produzir. E o Payet também é outro pé bom do Vasco, que também, né, problema extracampo, a torcida já não aguenta mais. Então, assim, eu acho muito difícil o Diniz. Cara, se o Diniz conseguir fazer esse Vasco jogar a bola e conseguir chegar, que seja uma Sul-Americana, ele vai me surpreender. Vai vendo. Esse é Pedro e Aldo ao meu lado, juntos no programa Placar Esportivo. Eu vou para um rápido intervalo e na volta, Bruna Medeiros vai trazer tudo, detalhadamente, de como os Timberwolves eliminaram os Lakers e agora o Golden State Warriors. E calma, não vai embora. No final tem as dicas do Dedê. Ontem deu green, hein? Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, ao vivo, 19 horas e 24 minutinhos desta quinta-feira única, em metade do mês 5, chegou hoje. Que isso, hein? Como tá voando o tempo, ó, passando muito rápido. Sabe o que você tem que fazer para não perder tempo? É desfrutar da Leaderbet, a casa que é 100% regulamentada. Olha só, com essa regulamentação, as casas que são legalizadas como a Leaderbet traz mais credencial para que você tenha segurança na hora de realizar o seu cadastro, o seu depósito e também fazer as suas apostas, caso assim você deseje. E a Leaderbet, com esse QR Code aqui ao lado, você acessa e vai poder desfrutar de vários jogos, não só o futebol. Inclusive, gente, eu cheguei hoje aqui nos estúdios mais cedo e vi nossa produção brincando, jogando, desfrutando no momento de lazer. Perguntei, o programa tá tudo certo, pessoal? Tá tudo em dia, Danilão. Agora é a hora de dar diversão. E até fizemos um vídeo. Põe aí, deixa eu ver. Põe aqui, então põe aqui. Olha lá, eu cheguei, o Pedro e Aldo, eles estavam lá depositando, olha só, acabando de depositar. E eu falei, o que vocês vão fazer aí? Aí a gente começou a filmar, eles brincaram lá no Tigrinho. Um jogo interessante que pode desfrutar também na Leaderbet. Você clica, é um jogo interessante que você pode jogar o valor que você quiser, desde 20 centavos, 30 centavos, 50, à vontade, você define e quando casar as três cores aí, você ganha, com certeza, e na Leaderbet você ganha, você também pode perder, então não é 100% o acerto, mas é uma forma para você divertir aí na Leaderbet. E nossa produção, entra aqui, deixa eu ver, produção, clica aí. Ó. Que é isso, hein? Colocou 40 centavos. Vamos ver aí como é que foi esse. Vocês vão aumentar? 80? Deixa eu ver aí. 1,20. Ah, rapaz, olha, a gente pode pôr ali o valor que quiser, 40, 80. Vocês vão de 1,20. Aí aperta aqui para registrar, deixa eu ver. Ah, e tem que dar as três negocinhos ali, né? Aí já tá rodando de novo. Ah, tem que ser assim? Uau. É uma forma interessante. Olha, ganhou, hein? Ganhou 72 centavos. Ganhou pouco, mas tá bom. Uau, é uma forma de diversão, né? Legal. Quem quiser aí desfrutar da Leaderbet também, tem essa plataforma para você brincar com o Tigrinho. Ó, ganhou?
Deixa eu ver aí. De novo. Ó, aí sim, hein? Ó, ganhou R$6. Aí tá bom, hein, produção? Vocês vão ficar só nisso aí agora, produção? Como é que é? Hã? Pelo amor de Deus, não, uai. Bora aumentar, aumenta aqui o valor, uai. Só R$1,20 não dá, não. Aumenta, se ganhou 6, já pode apostar mais, não? Deixa eu ver, coloca aí pelo menos 2. Aí, ó, vocês podem brincar aí com R$2. Vamos ver, deixa eu ver o que vai dar aí, ó, multiplicando por 10. Mais uma, vai. Vamos ver. Aí, ó, ganhou, hein? Deixa eu ver. Ó, que ganhou? Que isso, hein? 10, tá vendo? Falei pra apostar 2, já ganhou 10. Muito bom, a Leaderbet, você pode desfrutar de vários jogos, assim como o Tigrinho, que você passa ali alguns momentos de diversão e lazer. Mas lembre-se sempre com muita responsabilidade e atenção. Já que estou falando da Leaderbet, produção, ontem no nosso programa, na nossa dica do Dedê, deu green. Olha aí, Pedro e Aldo, vocês que gostam de sempre estarem antenados com o esporte, ontem no nosso programa, ao final dele, a gente sempre traz uma dica do Dedê, que durante o dia a gente estuda junto com a equipe e nós falamos que o São Paulo ia dar mais de 1,5, deu no finalzinho. O Cruzeiro ia vencer a partida, foi no sufoco. O Botafogo, ambas equipes marcam, foi fácil. E o Racing atropelou, ia vencer o Colo-Colo. E o Bilhete, com sofrimento, mas bateu. Dinheiro no bolso, né? Que importa. Exatamente. Daqui a pouquinho tem mais dicas, hein, Aldo e Pedro? Será que vocês vão pegar de hoje? Ué, vamos tentar aí, né? Os jogos de hoje também prometem aí fortes emoções. Fortes emoções e tomara que venha a dica também com green, como foi essa de ontem. Leaderbet, 100% regulamentado. Um abraço ao Sheldon, ao Eli, toda a equipe lá, ao Cabrini, que compõe esses quadros da Leaderbet. Vamos com a NBA? Bruna Medeiros, me conte tudo o que se passou lá em Minneapolis com a vitória dos Wolves. Põe na tela. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos 2 jogos de ontem que tivemos na NBA. Exatamente, eu vou estar aqui ansioso para saber tudinho, viu, Bruna? Porque o time de Minneapolis conseguiu eliminar Lakers de LeBron James e companhia, Jimmy Butler e Steph Curry, desta vez com Golden, e está na final da Conferência Oeste. Aguardando quem vai sair, que a Bruna vai me contar amanhã, se é o time de Shai ou o time de Nikola Jokic. OKC contra as Nuggets ainda tem jogos ou quem sabe o último jogo, número 6, para fazer aí lá na Ball Arena no Colorado. E também lá do outro lado, o Celtics sem Jason Tatum vai ao Madison Square Garden agora. Quem sabe os Knicks garante o seu passaporte já no jogo 6 para enfrentar o time dos Pacers, que está garantidíssimo na decisão com duplo 4-1. Eliminou os Bucks de Giannis, eliminou os Cavaliers de Donovan Mitchell e agora está na grande decisão da Conferência Leste. Você, Pedro, que morou na Califórnia, fala muito bem Speak English, diga para mim, quem que você vê que pode ser campeão dessa temporada da NBA? Danilão, Pacers, Wolves, OKC ou Knicks? Cara, eu vou com... Eu não acompanho muito, tipo, assim, né? Tem muito tempo, mas vou de Knicks. Vou ir na sorte mesmo. O time nova-iorquino? Eliminando os atuais campeões? O Boston, né? É. Cara, então, se o Tatum não dá uma pipocada e o... Não, o Tatum machucou, rompeu o tendão. Eu tô por fora. O Jaylen Brown tá jogando, né? Tá. Então, se não pipocar o Boston, tem tudo pra passar, mas eu vou de Knicks. Olha só, hein? Você vai com... Eu vou de Indiana Pacers aí nessa situação. Bem, né? Eles estão bem. Halliburton. E outra coisa, né? O Cleveland Cavaliers saiu, o Golden State também já foi eliminado. Né? Então eu acho que vai dar Pacers nessas aí. Vamos ver, né? Esse de um lado é Aldo e o outro é o Pedro. Em Knicks, Pacers, vai vendo, hein? Cuidado com o OKC, cuidado. 21h30, lá no Colorado, na Ball Arena, teremos Nuggets de Nikola Jokic com 2,49. Tem que vencer. Se perder, tchau, tchau. Vai enfrentar o bom time do Shai com 1,56. Você pode acompanhar o jogo, desfrutar que vai ser um jogaço de basquete. Nikola Jokic fez 44 pontos lá contra o OKC na Paycon Center em Oklahoma e não levou a vitória. Será que dessa vez ele vai fazer muitos e levar? Tem que vencer se quer ainda levar o jogo número 7 lá para Paycon Center em Oklahoma. Tem gol do Palmeiras, meninos, na Conmebol Libertadores, neste momento, diante do Bolívar. Aliás, gols mesmo, porque o Palmeiras fez 2, produção. 0, em cima da equipe do Bolívar, garantindo 100% aí na fase de grupos e a melhor campanha de todos. Já que estamos falando de melhor campanha, vamos para a Europa, produção, porque tivemos jogos ontem e daqui a pouco eu vou te mostrar quem foi campeão da La Liga. Põe na tela.
Vamos de gol. Rapaz, que fase do Milan em Bolonha, na Taça de Itália, jogando no Estádio Olímpico de Roma, o time milanês não conseguiu levar. E o detalhe curioso, você viu aí, lá na Holanda, o PSV já estava 4-0 jogando lá, mas só que o Ajax estava líder, se vence, ia para a última rodada com a vantagem, só dependendo de si para jogar na Cruyff Arena em Amsterdã. Tomou o gol de empate aos 99 minutos e o PSV com a vitória passou um pontinho e agora joga fora de casa, mas contra um time que certamente não vai dar roxo e o PSV pode ser campeão holandês e ainda garantir vaga para Champions e o Ajax, que liderou grande parte do campeonato, ficar chupando o dedo. Ai, 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 que emoção, hein? Emoção também que tivemos nesta tarde agora, com a 28ª conquista do Barcelona de Lamine. Sozinho, viu? Porque Endrick, Rodrigo, Vinícius, Mbappé, Haaland, essa galera mais nova não tem... Não acompanha. O tato com a bola igual ele é gênio. O moleque já é gênio. Pra mim é gênio. Na temporada são 53 jogos, 17 gols, 21 assistências, ou seja, sabe o que é 21 mais 17? São 38 participações diretas a gol, que sai do pé dele. E aí o seguinte, ele une a velocidade talvez do Vinícius Júnior com a habilidade que o Mbappé não tem, né? Porque os dois são velocistas, talvez o Mbappé decida um jogo, o Vinícius Júnior foi o melhor do mundo aí no The Best da FIFA. Mas eu acho que esse cidadão aí, eu acho que ele vai reinar por um tempo aí absoluto aí, porque ele realmente joga muita bola. A nossa trilha já subiu, mas calma aí, produção, porque eu não posso ir embora sem ter as dicas do Dedê. Olha só que bonequinho, hein? Agora com os bonés, nariz grandinho. Parece comigo aí, Pedro e Aldo? Cara, tá parecido. Só seu nariz é menorzinho, não é desse tamanho não, não é desse tamanho não. Ainda bem, muito obrigado. Aí. Obrigado, viu, meninos? O Avaí com a Ferroviária vai ter mais de 1,5. O Atlético Mineiro vence o Caracas jogando em casa. Ambas marcam lá no River Plate contra o Independente, pagando bem, 2,35. E o Independente Medellín contra o Tolima, vamos de mais de 1,5 nesse jogo pelo Campeonato Colombiano. Se quer pegar as dicas do Dedê, só pega, aproveita agora, ó, mais 3 segundinhos que nós vamos tirar, ó. Já tá anotado, hein? 1, 2, é isso. Meninos, vem aqui comigo, me dá um abraço. Obrigado por você ter... Satisfação em revê-lo. Que isso. Depois de muitos anos, foi um prazerzão estar aqui com você. Foi Sempre bom. que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. Gostaram, Pedro? Demais, tá louco. Foi legal. Bom demais a conta. Com certeza. Nos vemos pelos caminhos aí nas redes sociais. Fechou. Aquela porta está aberta sempre que quiserem vir aqui. Valeu Nós que demais. agradecemos mais Muito uma vez. obrigado, hein, Deus todo mundo aí. abençoe. A você de casa, beijo grande. Tchau.